regulamentar. Pode começar a gravar. Já está gravando. Já tá? Poder regulamentar. Muito bem. A administração pública, ela detém poderes. Poderes esses que decorrem do fato de ser a administração pública uma face do Estado, face responsável pela gestão da coisa pública. Esses poderes são elencados pela doutrina em poder discricionário e vinculado, poder hierárquico e disciplinar, poder de polícia e poder regulamentar. Na sequência, a gente vai falar de poder de polícia, em que a gente vai falar da CT. Mas antes de falar propriamente do poder de polícia, eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês de poder regulamentar. Por quê? Porque poder hierárquico e vinculado é fácil, simples, não tem muita dificuldade. Poder hierárquico é o poder de dar ordens, poder disciplinar é o poder de punir, é só isso, dentro da estrutura da administração. Poder vinculado, a gente viu em autotutela, que é a mesma coisa que a gente estuda em ato vinculado e ato discricionário. O poder vinculado, se exercido, gera um ato vinculado. O poder discricionário gera um ato discricionário. O ato vinculado é aquele praticado exatamente como determina a lei. O ato discricionário, por sua vez, é aquele que, praticado nos limites da lei, permite que o administrador escolha opções que a lei lhe outorga. Então, por isso que no ato discricionário, que decorre do poder discricionário, eu tenho conveniência e oportunidade. Então, eu posso escolher. A lei dá 3 opções. Escolhe, você quer A, B ou C. Agora, no poder vinculado não existe opção. É aquilo e acabou. Por exemplo, na cobrança de tributos, em que se há todos os elementos incidentes, não tem o que fazer, tem que cobrar. Não há discricionariedade, não há opção. Ok? Então, o poder vinculado e discricionário gera ato vinculado e ato discricionário. Poder disciplinar e hierárquico nada mais é o poder interno de organizar e depois de punir, que é o poder disciplinar. Agora, poder regulamentar e poder de polícia já é um tema que gera um pouquinho mais de dúvidas e questões um pouco mais complexas de se entender. O poder regulamentar também é chamado pela doutrina de poder normativo. Poder regulamentar ou poder normativo. O poder regulamentar ou poder normativo é o poder que a administração pública detém para detalhar, especificar outros atos normativos superiores. Outros atos normativos superiores. Aí você fala, nossa, professor, eu não entendi porque eu não me lembro o que é um ato normativo. Ato normativo são todas as normas compreendidas no ordenamento jurídico pátrio. Ok? Temos aqui a Constituição no topo. Abaixo da Constituição, tecnicamente, temos uma categoria atualmente intermediária, que a gente esquece de colocar. Quem está aqui? Tratados internacionais de direitos humanos, que foram incorporados antes da emenda constitucional 45 de 2004. Professora, e os incorporados após? Aí a gente faz assim, ó, para ficar bem claro. Temos então aqui a Constituição, as emendas constitucionais, que nada mais fazem do que gerar artigos dentro da Constituição, então estão no mesmo patamar, e aqui os tratados internacionais de direitos humanos, incorporados após a emenda constitucional 45 de 2004. Por que eles entram neste patamar aqui? Porque nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, eles são incorporados com o mesmo quórum e procedimento das emendas constitucionais. Ou seja, eles são votados nas 2 casas, em 2 turnos de votação em cada uma delas, ou seja, 4 vezes, por 3/5 dos votos dos membros. Então, formalmente, é a mesma coisa. Por isso que formalmente ele entrou no mesmo patamar.
Agora, os incorporados antes da emenda 45, não. Eles continuam, né, abaixo da Constituição, porque formalmente foram incorporados como leis ordinárias. Só que o Supremo, ele criou uma categoria, deixa eu até apagar aqui, uma categoria intermediária para não permitir que os tratados internacionais de direitos humanos pudessem ser revogados por meio de lei. Então, eles criaram uma categoria salomônica. Né? Vou por aqui, vou por aqui. Põe no do meio, né? Corta no meio e acabou. Eles criaram a categoria que eles chamaram de supra-legal. Não existia. Eles não colocaram nem em nível constitucional, nem em nível legal. Colocaram uma categoria intermediária. Ok? Para evitar que tratados internacionais de direitos humanos pudessem ser revogados por meio de leis ordinárias e complementares. Bom, tirando essa questão, eu tenho aqui, então, como categoria primária, porque são os atos que regram o sistema jurídico e decorrem diretamente da Constituição, apontados pelo artigo 59 da Constituição Federal. E quem são? Tirando as emendas, que acabam entrando aqui porque são inseridas na própria Constituição, os artigos que são alterados, e elas estão aqui no 59 porque emenda constitucional pode ser inconstitucional. Você falou? Inclusive, essa é uma pergunta antiga. Existe norma constitucional inconstitucional? Aí você fala, se decorre de emenda, sim. Porque a emenda não tem que respeitar o quórum de 2 turnos, 2 casas, 3 quintos. Se ela for aprovada em um turno, ela tem um problema. E se ela for aprovada por maioria, ela tem um problema de ordem formal. Então, ela pode ser declarada inconstitucional. Por isso que ela consta de 59, tá? Mas, formalmente, ela acaba no mesmo patamar. A única consequência é que aqui eu posso ter controle de constitucionalidade. Muito bem. Agora, os atos de primeiro grau, ou seja, que estão abaixo da Constituição, são leis ordinária, complementar, lei delegada, medida provisória, a MP, os decretos legislativos e as resoluções. Leis ordinárias, delegadas, lei complementar, medida provisória, decreto legislativo e resolução. Ok? Como esses decorrem diretamente da Constituição, é a Constituição que diz como eles serão editados, eles são chamados atos primários. Por quê? Porque eles vêm primeiro. Tecnicamente agora não vem mais primeiro, né? Mas é porque eles decorrem diretamente do texto constitucional. Muito bem, é só isso que existe como norma no direito brasileiro? Não. Eu tenho também decretos, eu tenho portarias, eu tenho instruções normativas, eu tenho resoluções. Aí você fala, mas professora, a resolução está aqui. Não, cuidado. Essa resolução não é a mesma dessa resolução. Vocês sabem disso? Sim ou não? Não? Não. Por que essa resolução é diferente? Porque essa resolução é a resolução do poder legislativo. Se você abrir a sua Constituição, você vai ver que tem temas que competem só ao legislativo falar. Só o legislativo vai tratar desses temas. Eu não consulto o executivo. Se eu não consulto o executivo, é lei? Não, porque na lei eu consulto o executivo por meio da sanção e do veto. Então, existem outros temas que devem ser aprovados sem que este ato seja submetido ao executivo. E esses temas estão previstos na Constituição, no artigo 49, 51 e 52. O artigo 49 diz, compete exclusivamente ao Congresso Nacional. Se é exclusivo do Congresso, eu vou perguntar para o presidente da República. Tem participação do presidente? Então, aprova por meio de lei? Não.
E aqui, compete exclusivamente à Câmara dos Deputados. Aqui, compete exclusivamente ao Senado Federal. Ou seja, os temas, os assuntos que estão previstos nesses artigos, eles não passam pelo crivo do Executivo. Até porque é uma questão lógica. Eu vou processar o presidente da República, vou pedir para ele sancionar? Claro que não. Então, o artigo 51 diz assim, se vocês forem processar o presidente da República, vocês precisam perguntar para o povo se eles querem. Quem que é a casa do povo? A Câmara. Então, diz o artigo 51 da Constituição. Para processar o presidente da República, precisa do quê? A aprovação da Câmara dos Deputados por meio de 2/3 de seus membros. É como se eu estivesse consultando o povo, ver se o povo quer que o presidente seja processado. Só que então não pode ser lei, porque a gente sabe que lei tem os dois, o legislativo e o executivo, ok? Então aqui vai ser o quê? Se eu tenho um ato que é das duas casas, qual é o instrumento? Decreto legislativo. Então o decreto legislativo serve para deliberar as matérias que são só do Congresso, mas em que as duas casas opinam. Agora, se é só a Câmara, se é só o Senado, adivinha o que é? Resolução. Entendeu? Não é fácil isso. Simples. Agora, eu falo, gente, que mania infernal do direito de dar o mesmo nome para coisas diferentes. A gente não estava falando isso? Por que chama isso de resolução e isso aqui de resolução? Essa é a resolução de órgãos públicos. Que é resolução da Receita Federal. Só que essa resolução não tem nada a ver com essa. Por que não dá outro nome? Banana. Banana não é? Dá o mesmo nome para coisa diferente. Por isso vocês entram em confusão. Fala, eu não sei, porque dão os mesmos nomes para designar coisas diferentes. Ou que se chamasse aqui de resolução legislativa, como eles fazem aqui, decreto legislativo. Sabe por que eles não colocaram resolução legislativa? Para não dar a entender que o legislativo tinha que participar, porque aqui é só um lado do legislativo. Então eles preferiram chamar só de resolução. Porque se fosse o legislativo, então eu teria que ter os dois, mas aqui é só um. É só a Câmara, é só o Senado. Então saibam que essa resolução do artigo 59 é a resolução do legislativo, ok? Que é editada naquelas competências lá. E o decreto legislativo é, por exemplo, o presidente da República vai sair do Brasil por 40 dias. Não precisa de autorização do Congresso? Então adivinha por meio do que eles vão editar? Decreto legislativo. Puxa, é tão fácil. Então, autorização para o presidente sair do país é decreto legislativo. Quer outro exemplo? O presidente da República vai declarar guerra. Tem que consultar o legislativo. Então, quem vai opinar? Você acha que é só a Câmara? Só o Senado ou não é o Congresso? Então, adivinha por meio do que o presidente da República vai ser autorizado a declarar guerra? Por meio de decreto legislativo. Porque está no 49. Tudo bem? É só isso. Professor, uma dúvida. Então, o outro que compete somente à Câmara é só decreto? Não, é só resolução. Somente a Câmara é resolução. Somente Senado, resolução. Quando são os dois, é decreto legislativo. Ok? Existe uma exceção. E há um tempo atrás caiu na magistratura estadual aqui de São Paulo. Porque como exceção, o pessoal esquece e erra. O artigo 68 da Constituição, que fala sobre lei delegada, fala o seguinte: o presidente da República pode receber delegação do Congresso Nacional para editar lei. Aí você fala, então se é receber delegação por meio do Congresso, ele recebe a delegação por meio de decreto legislativo. Só que o artigo 68 fala, o presidente da República vai receber delegação do Congresso por meio de resolução. Gente, um inferno, né? Por que não vai receber por meio de decreto legislativo? Porque resolução é ato de um. E aí lá no 68 eles falaram do Congresso, resolução. Não, do Congresso,
deveria ser decreto legislativo. Então, acaba sendo uma exceção, tá? Então, decore, porque isso sempre cai. E sabe o que caiu na prova da magistratura? Eles trocaram da alternativa A para a alternativa B, número é decreto, nota é resolução. Se você não lembrava da redação, isso ia por lógica, você errava. Porque você fala, quando é dos dois, é decreto, então é decreto legislativo. E errava, porque aí é exceção. Tudo bem? Ótimo. Então, tirando essas questões, não vou apagar, tirando essas questões aqui, que são tipicamente do processo legislativo constitucional, o que eu quero focar com vocês? Isso aqui. Esses atos, eles são atos que eles, olha aqui, ó, detalham, especificam outros atos normativos superiores. Então, adivinha o que um decreto, o que uma portaria, o que uma instrução normativa e resolução ela faz? Ela regulamenta os atos superiores. Então, eu preciso detalhar a lei. Eu preciso especificar questões práticas da lei. Eu vou editar um ato secundário. Por quê? Porque eu estou literalmente especificando isso aqui. Tudo bem? Dá para entender isso? Vamos colocar um exemplo de ordem prática para ficar mais simples. Vamos pegar, sei lá, a lei 8.112 de 90, que a gente já citou ela. Não é o Estatuto dos Servidores Públicos? Se eu preciso, por exemplo, não estar vestido de forma condizente na repartição. O que é não estar vestido de forma condizente? Hoje em dia é um tanto quanto relativo. Afinal de contas, temos a geração keynesiana é muda. Né? E não usa saia, usa tarja. Não usa uma tarja. Então, assim, será que ir com uma roupa um pouco mais curta, um pouco decotada, os meninos irem de regata, boné, pode? Será que você se vestir de forma condizente ou não? Aí começa a gerar muita dúvida. O que a gente pode fazer? Vamos detalhar o que é se vestir de forma condizente. Antigamente, não sei se existe mais, mas tinha um cursinho aqui da cidade, que eu não vou falar o nome, que ele tinha uma placa na sua entrada e falava assim: no nosso curso é proibido entrar de chinelo, chinelo de dedo, sandália, não sei o que lá, não pode entrar de regata, não pode entrar de decote, saia curta, tinha até biquíni na lista. Uma vez eu lembro, será que alguém vem de biquíni pro cursinho, né? Como assim biquíni, né? Mas tinha lá uma lista do que não podia, ok? Então, se vestir de forma condizente. O que é forma condizente? Por exemplo, você recebe um convite, festa, esporte chique. Aí você fala, caraca, que é esporte chique? Será que esporte chique pode ir com sapatênis? Sabe aquela dúvida que começa a surgir? Essa dúvida, quando ela decorre da lei, porque a lei é muito genérica, ela pode ser sanada por um detalhamento, por uma especificação. E essa especificação, então, ela tem por objetivo detalhar algo que a lei traz. Por isso que é um ato secundário. Então, esses são os atos normativos primários. Esses são os atos normativos secundários. Esses dias, uma aluna chegou e falou assim para mim, professora, estou lá no escritório com um problema, e eles pediram para que eu fizesse um estudo e elaborasse lá a solução. E o problema é o seguinte, nós temos uma resolução de um órgão que vai contra o que a lei diz. Só que a maioria dos juízes aplicam a resolução e não a lei. E o que eu faço? Estudo a hierarquia das normas. É isso. Porque você acha que tem cabimento um ato que detalha um já existente superior prevalecer? Não faz muito sentido num sistema que é formal e hierarquizado. É que hoje a gente está podendo fazer qualquer coisa, né? Está se desvinculando de um sistema formal para um sistema aberto. Só que isso é bem complexo, porque você começa a perder referência. E aí toda a ideia do sistema começa a ser quebrada. Conseguiram compreender isso aqui? A questão é a seguinte. Quando vai ser um decreto, quando vai ser uma portaria, isso não faz muito sentido para eu ficar explicando agora, porque não é o nosso propósito.
Mas só para vocês terem uma ideia, depende do tema e depende de quem está editando. Por exemplo, se é o chefe do executivo, é decreto. O chefe do executivo não edita a resolução, ele edita decreto. Agora, uma resolução, ela é editada por um órgão que seja independente ou superior. Agora, professor, e se dentro da vara pode-se editar uma portaria? Ok? Aqui na nossa vara não pode falar no balcão, ou no celular. Pode lançar uma portaria dizendo isso. Ok? Dá para entender então? Agora, eu posso falar uma portaria que a pessoa não pode, a pessoa que vai no balcão não pode ser mulher? Só atendemos homens. Não, porque isso vai contra as normas superiores. Ok? Então, olha só, outra dica, hein? Muitas dicas. Esses daqui não são secundários, eles não derivam desses daqui primários. Então, eu posso exercer controle de constitucionalidade desses atos? Não. Eu posso exercer controle de legalidade. Então, quais são os atos que eu posso controlar a constitucionalidade? Os atos que decorrem diretamente da Constituição. Se eu pergunto para você, eu posso controlar a constitucionalidade de uma medida provisória? Posso. Ela decorre diretamente da Constituição. Posso controlar a constitucionalidade de uma lei delegada? Posso. Ela decorre diretamente da Constituição. Posso controlar a constitucionalidade de uma portaria? Não. Mas eu posso controlar ela? Posso, mas o controle não é de constitucionalidade, o controle é de legalidade. Simples assim. Por isso que as leis, elas podem ter a sua constitucionalidade controlada. Que nada mais é do que analisar se isso aqui é compatível com um ato imediatamente superior. Simples assim, ok? Ótimo. Se entenderam isso daqui, já partimos de um ótimo referencial. Agora, continuando. Por que a gente está falando isso? Porque a gente está falando de poder regulamentar ou normativo. Então, do poder regulamentar ou normativo, podem ser editados atos que tenham por propósito detalhar e especificar os atos imediatamente superiores. Tudo bem? Alguma dúvida quanto a isso? Ficou fácil, não ficou? Vamos focar agora no tema efetivamente importante disso daqui, que vocês têm um pouquinho de dificuldade de entender, que é a diferença dos decretos. O que é um decreto? Decreto nada mais é do que a casca que permite uma regulamentação. É que essa casca é do executivo. Por que casca? Porque forma. No fundo, o conteúdo é o mesmo. O que diferencia o conteúdo de um decreto para o conteúdo de uma portaria, para o conteúdo de uma instrução normativa? Nada. A diferença é quem editou. Se quem editou foi o presidente, o governador ou o prefeito, a casquinha é o decreto. Se quem editou foi, sei lá, o diretor de escola, vai ser uma portaria. Ok? Então a casca vai mudar, mas em si o conteúdo não. Porque o conteúdo sempre é de regulamentação, de detalhamento, de especificação. Vamos descer as minúcias, descer os detalhes, ok? Lembra daquele personagem antigo? Eu gosto tudo nos mínimos detalhes, né? Isso é poder normativo regulamentar. Inclusive, essa questão aqui é bem interessante, porque no Brasil a gente tem uma mania horrorosa de utilizar discurso indireto. A gente deixa subentendido, dá a entender, e não diz. Só que quando você não diz, você não comunica bem. E se você diz meio dito, o outro pode entender uma coisa que não é exatamente aquilo que você quis dizer. Então, quanto mais regulamentado, quanto mais detalhado, melhor. Menos dúvidas vai gerar. Professor, então o decreto sempre decorre de um ato superior. Não é isso? Não, o decreto ele sempre detalha um ato superior. Isso é verdade. O decreto sempre regulamenta um ato superior.
ok? Por isso que esse decreto, ele chama decreto do executivo ou decreto regulamentar. Mas é decreto-lei. Não, não é. Ele não existe mais. Ditadura, é. Então, o decreto, ele pode ser chamado de decreto executivo, decreto regulamentar ou simplesmente decreto. É tudo sinônimo. Ok? O que ele faz, então? Ele regulamenta, ele detalha, ele especifica um ato superior. Só que quem edita decreto? Quem tem poder de editar decreto? Somente o chefe do poder executivo. Então pode ser o presidente, o governador ou o prefeito. Só quem pode editar decreto é o presidente, o governador ou o prefeito. Tudo bem? Ótimo. Então, neste exercício de regulamentação, de detalhamento, o presidente da República, por exemplo, pode editar um decreto para fins de chegar aos detalhes necessários para dar plena aplicabilidade àquela lei. Vou dar um exemplo de ordem prática para vocês. Nós temos, em âmbito federal, um decreto, que eu não vou me lembrar o número agora, mas é um decreto que tem por objetivo regulamentar a ética no serviço público. Por que regulamentar? Lembra que o que é ético é muito genérico? Então, o que eles fizeram? Eles editaram uma lei, Lei 8426, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Então, a Lei de Improbidade Administrativa, ela tem por propósito regular a ética. Só que mesmo a Lei 8429 de 92. A Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade, ela também não é muito minuciosa. Ela também traz alguns conceitos que são muito abertos. E aí o que é ético, o que não é ético, também não fica tão claro em todas as situações. O que o governo federal fez? Editou um decreto para regular, ou melhor, regulamentar a lei de improbidade, conjugado com o Estatuto do Servidor Público, além do que diz a própria Constituição. Então você começa a ler o decreto vai falar assim: esse decreto regulamenta o artigo 37, combinado com o artigo 9º, 10 e 11 da Lei 8429 e os artigos 116 e 117 da Lei 8.112 e assim dispõe. O que é ético no serviço público. Aí ele vem e elenca. É a coisa mais linda esse decreto. Eu não estou brincando, não. É sério. Às vezes eu leio ele e fico meio com os olhos larejados. Na verdade, a gente emociona. Nossa, gente, é tão bonito. Parece poesia. É um negócio assim, sabe? Como que as pessoas têm que ser no trato com o colega de repartição, com a pessoa que vai lá. É, assim, vamos dizer que na prática não é tão complicado, né? Mas, assim, ele em si, leiam, porque ele é muito bonito. Inclusive, quem presta concurso em âmbito federal, ele cai. Sabe por quê? Esse decreto ganhou o nome de Código de Ética do Servidor Público. Professora, por que ele é um decreto? Porque ele está detalhando leis e dispositivos existentes. Ele não está criando nada novo, ele só está indo a fundo e especificando. É como se fosse especialidade, né, gente? Clínico geral, ortopedista, só opera joelho, só opera o lado direito do joelho de jogador de futebol, né? Ele vai especificando. Tudo bem? Ótimo. Isso não é problema, porque todo mundo sabe o que é decreto, decreto executivo, decreto regulamentar, que não pode contra a lei. O problema é o seguinte: este decreto, vou apagar aqui. Este decreto, ele está previsto no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. Compete ao chefe do Poder Executivo, ou seja, presidente da República, sancionar e fazer promulgar as leis, bem como expedir decretos para sua fiel execução.
Para sua quem? A lei. Para a fiel execução da lei. Então, ó, eu só estou executando a lei, só estou detalhando o que a lei já fala. Eu não estou criando nada novo. Eu não estou trazendo nada que não existe. Só estou detalhando. É mais ou menos assim, eu estou trocando a roda do meu carro. Mas o meu carro já existe. Você vê? As pessoas falam assim, comprei, né, cheirinho para pôr no meu carro. Fala, nossa, que legal, qual que é o seu carro? Ainda não tenho. Né? Mas eu vou ter um dia. Tem pessoas que fazem isso. Mas é para criar, fomentar o propósito, né, de ter, né? É o primeiro passo lá. Não tem sentido eu falar que eu vou regulamentar o que não existe. Então aqui eu vou dar fiel execução, detalhamento, regulamentação a algo que existe, no caso é a lei. Tudo bem? Só que nós tivemos uma alteração constitucional no artigo 84, inciso 6, alíneas A e B. Artigo 84, inciso 6, alíneas A e B. E o artigo 84, inciso 6, fala assim, que compete também ao presidente da República expedir decretos para a linha A, dar funcionamento e organização à administração pública federal, organizar e estabelecer o funcionamento, bem como extinguir cargos vagos. Tudo bem? Mas vamos lá, professora. Temos uma especificação aqui. No funcionamento da administração pública federal, a Constituição põe duas ressalvas. Você pode expedir decreto para estabelecer o funcionamento da repartição pública. Todavia, isso não pode gerar aumento de despesa. É só para fazer faxina, não é para comprar cadeira. Não pode gerar aumento de despesa e também não pode criar ou extinguir órgãos. O que ele está querendo dizer aqui? Ó, você está organizando a tua estrutura interna, o teu pessoal. Você está mexendo no funcionamento. Nós estamos literalmente fazendo uma faxina. Só que essa faxina é faxina, não é reforma. Então não pode implicar aumento de despesa e nem criar e extinguir nada. É só mudar as coisas de lugar. Você vai cuidar disso, você vai cuidar daquilo, a gente vira a mesa aqui, põe pra lá. É só fazer uma organização que não tenha impacto financeiro, econômico. Então esse funcionamento é só uma organização mesmo, é uma questão meramente interna. Por exemplo, se você está na sua casa para fazer uma limpeza no seu quarto, você precisa consultar sua mãe? Ela vai, não, você vai falar, graças a Deus. Agora você fala assim, mãe, vou vender minha cama, vou colocar uma beliche, aí você já tem que consultar, não é? Porque aí tem impacto, tem gasto, está movimentando. Então aqui é uma coisa que não traz nenhuma repercussão financeira. É só dar uma organizada na casa. Ok? Por exemplo, estabelecer ali o horário da repartição. Você sabe que o fórum na Bahia, ele abre às 7 horas da manhã e fecha às 1 hora da tarde? É? É uma organização de funcionamento, porque lá eles funcionam diferente. Eles começam a trabalhar mais cedo, por isso que param de trabalhar mais cedo. Em São Paulo não, começa às 10 e vai até às 7, porque é outro horário de funcionamento, é outra forma daquele pessoal viver. Então esse tipo de coisa gera impacto financeiro, algum gasto? Não. É uma questão meramente de organização interna. Tudo bem? Olha aqui, extinguir cargo vago. Qual é a repercussão financeira? Nenhuma. O cargo está vago, não tem ninguém ocupando. Se eu acabar com a vaga, o que acontece? Nada. Então, qual é o ponto comum desses dois dispositivos? Eles são meramente organizacionais, diz respeito única e exclusivamente a uma questão administrativa e de gestão.
não geram nenhum gasto, nenhum impacto financeiro, nada. Aí você fala, tá, professor, mas qual que é o problema? Qual que é a repercussão? Eu não disse a vocês que os decretos, eles visam regulamentar uma lei? Então, o que eu preciso para editar esse decreto em tese? De uma lei. Olha só o que você está me dizendo. Tem um cargo vago. Tem um cargo lá de carimbador de envelope. Mas, ninguém mais carimba envelope. Encaminha a carta de final de ano, como chama aquele posto? Carta postal. No papel ninguém faz mais, vai ficar lá. Essa é a função dele, carimbar e encaminhar a carta postal. Tem sentido continuar? Ninguém mais ocupa. E a gente nem quer que ninguém mais ocupe essa vaga. Então, quer dizer, em vez de eu falar assim, vamos extinguir isso aqui não existe mais, eu vou fazer o seguinte, se eu for seguir a lógica. Eu vou ter que mandar um projeto de lei para a Câmara, ou Câmara de Vereadores, ou Câmara Legislativa, ou Congresso. Vou ter que mobilizar todo mundo, todos os parlamentares, para eles aprovarem, depois vai para sanção, e depois para extinguir um cargo vago. Você sabe quanto custa para fazer esse movimento? Isso custa dinheiro, movimenta a máquina. É ineficiente, demora. Para extinguir um cargo que é vago, não tem sentido. É por isso que a doutrina, quando isso foi acrescido na Constituição, falou, aqui nós temos uma forma diferente de decreto. Este decreto, como ele não tem impacto financeiro, ele não precisa de uma lei. Eu posso editar como chefe do executivo esse decreto independente da existência de uma lei, porque o que legitima a edição é a própria Constituição. Basta que a situação que a Constituição elencou esteja presente. Eu falo, estou editando esse decreto porque não estou aumentando despesa, não estou criando, extinguindo nada, só estou organizando aqui internamente. E edita. Não precisa de uma lei para fazer questões de gestão. Isso aqui é administração eficiente. Isso aqui é administração gerindo de forma menos custosa e mais eficiente a máquina pública. Tudo bem? Qual é o nome desse decreto se ele não precisa de uma lei? Regulamentar? Decreto executivo? Decreto autônomo. Decreto independente. Jura que ele é independente? Por que ele é independente? Porque ele independe de lei. Ele não precisa da existência de uma lei. O fundamento de validade da edição decorre diretamente do artigo 84, inciso 6 da Constituição. Ou seja, o fundamento que legitima a edição decorre diretamente do texto constitucional. Professor, ele só tem esse nome mesmo porque a gente nunca vê por aí. Decreto autônomo não tem sim, tem vários. Sim, mas no dia a dia a gente nunca vê isso. É porque no dia a dia a população não tem muito contato com coisas que são muito administrativas, fazem parte mais da estrutura da administração pública. Então nós, populares, não temos muito contato com essas questões, mas nós temos vários decretos independentes. Deu para entender o que é? Agora, aqui é a pergunta difícil que podem te fazer, e é aqui que está o pulo do gato, e aí que eu queria chegar. Se esse decreto, ele independe de lei, ele é autônomo, ele retira o seu fundamento diretamente da Constituição, ele não se confunde com esse decreto, via de regra, que regulamenta uma lei. Então, esse decreto, ele decorre diretamente da Constituição? Não. Sim. Sim, esse sim. O autônomo, sim, decorre diretamente da Constituição, tanto que o fundamento dele é o 84.6. Qual é a pergunta que podem fazer para vocês? Eu posso, no Brasil hoje, ter controle de constitucionalidade de decreto? A resposta é sim, se for um decreto autônomo ou independente. Por que eu posso controlar a constitucionalidade de um decreto autônomo ou independente? Porque ele decorre diretamente da Constituição. Em tese, ele é um ato normativo primário. É um decreto que está aqui. Por que ele está aqui, professor? Porque
Porque ele decorre da Constituição, não de lei. Então ele não está nessa prateleira, ele está nessa. E é assim, para você conseguir responder isso, você tem que entender tudo isso antes. Por isso que é difícil. Mas aí depois que você entende a lógica, você fala, ah tá, professora, qualquer outro decreto que não seja essas duas hipóteses, eles não podem ter a sua constitucionalidade controlada. Porque eles decorrem de uma lei, então eles têm controle de legalidade. Agora, esse aqui, como decorre diretamente da Constituição, pode sim ter a sua constitucionalidade controlada por meio de ação direta de inconstitucionalidade. Certo? Deu para entender isso? Vamos para a segunda parte, de poder. Não é tão fácil não, porque junta administrativo, junta constitucional, né? Junta um monte de coisa no mesmo tema. Eu achei isso foi relaxado. Corrondinho. Aí, já tá claro. Tá gravando. Não sabia que eu tinha talento pra vou abrir o computador. Casamento, festa de criança. Vamos falar agora de poder de polícia. Muito bem. Vimos o poder normativo, regulamentar, agora a gente vai falar do poder de polícia. Popularmente, as pessoas acham que polícia significa uma coisa só, mas o direito não faz isso com as pessoas. Polícia não significa o que as pessoas acham que significa. Significa outra coisa. Polícia significa controle. Simples assim. É por isso que existem várias polícias. Eu tenho a polícia de segurança. E eu tenho a polícia administrativa. Ok? Polícia de segurança e polícia administrativa. Ambas significando controle. Qual é a função da polícia de segurança? Bom, deve ser alguma coisa ligada à segurança, né? Segurança pública. Artigo 144 da Constituição Federal. Ah, então a polícia de segurança, ela cuida da segurança pública? Isso. Quem são as polícias de segurança? São as taxativamente elencadas no artigo 144 da Constituição. São elas: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil. Cadê a guarda? Guarda não é polícia, por isso que chama guarda. Ah, não? Não, é guarda. O que a Guarda Civil Metropolitana faz? Guarda, cuida. De quê? De pessoas? Patrimônio De público. patrimônio. O tão conhecido e famoso RAPA. Né? Esse é a Guarda Civil. Eu vou contar para ficar consignado. Eu tive umas amigas que vieram do Sul uma vez para São Paulo. Claro que todo mundo que vem para São Paulo quer ir onde? 25, né? Então elas foram e de repente, naquela muvuca, elas escutam assim: olha o Rapa! E elas, nossa, o Rapa aqui? Ai, que legal! E elas contando, né? E aí, quando todo mundo começou a correr, elas, vamos lá, vamos ver o Rapa, e começaram a correr, né? E de repente, elas correndo, elas entram num beco, aí entra todo mundo num beco, elas olham e falam assim: cadê o Rapa? Aí eu brinquei com elas, falei: não, elas não viram foco, elas olharam, você viram o urubu, né? Não tinha balcão, não era esse Rapa, né? Então é a guarda. A guarda não é polícia, cuida de patrimônio, cuida de bens.
Essa aqui cuida de pessoas. E aí temos as divisões. Polícia judiciária, polícia ostensiva. Não tem essa divisão? Mas tá tudo aqui dentro, ó. Ok? Tudo cuidando de segurança pública. Só que esta polícia, que é o que nós conhecemos como os policiais. Por isso que a gente acha que polícia é só esse. A gente conhece cara como policial, a gente acha que só isso é polícia. Existem as chamadas polícias administrativas, em todas as esferas. E essa é diferente porque ela atua em âmbito administrativo. Esta polícia aqui, ela tem como agente atuante não policial, o fiscal. Então quer dizer, professora, que o fiscal é um policial? É. Só que ele exerce um policiamento diferente. Ele exerce um policiamento de fiscalização administrativa. Tem gente que tem mais medo de fiscal do que de polícia. Por isso que é auditor de receita e pode de ar. Exatamente. Ele é polícia. Ah, entendi. Não é fácil isso, Ju? Dá para entender. Muito bem, mas o que seria esse policiamento administrativo? Olha que interessante, ele está previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Aí você fala, tributário? Por que isso aqui está previsto no direito tributário? Qual o dinheiro? Porque tem alguma coisa envolvida com dinheiro. Porque fiscalizar renda. Yes, e é verdade. A polícia administrativa, ela nada mais é do que um controle administrativo que nós chamamos no direito administrativo de poder de polícia. Então vejam só, o que a polícia administrativa exerce? Poder de polícia. Que não tem nada a ver com essa polícia. Isso aqui é polícia de segurança. Isso aqui é polícia administrativa. O poder de polícia está ligado ao direito administrativo, não ao direito penal, processo penal. É outro segmento. Então, o poder de polícia é o que a polícia administrativa exerce, sim. Aí você fala, ótimo, o que é poder de polícia? Poder de polícia é o que o 78 do CTN diz pra gente. E você lê, é um artigo gigantesco. Temos um método mnemônico. É o LID, DILI, IP. Ah, que bonito. LID, DILI, IP. Poder de polícia é o poder de limitar e disciplinar direitos, interesses e liberdades. Ué? Por que eu posso limitar um direito? Por que eu posso disciplinar uma liberdade? Adivinha? Porque isso atende o interesse público. Então, o poder de polícia é o poder de limitar e disciplinar direitos, interesses e liberdades em nome do interesse público. Eu limito você como indivíduo porque isso é bom para a sociedade. Ou você não quer que o fiscal limite o cara que vende esfirra no centro da cidade? Ah, não precisa limitar não, professora. Não? Você tem certeza absoluta que você não quer nenhum fiscal lá vendo se ele cozinha com higiene? Se ele usa alimentos dentro do prazo de validade? Gente, há pouco tempo atrás, esse ano ainda. Lembra naquela época que estava super quente, muito calor? Teve um domingo que eu fui almoçar num restaurante, que eu não vou dizer o nome, mas é uma dessas franquias que tem tudo quanto é lugar. Só que era 5 horas da tarde. Já começa às 5 horas da tarde, né? Não é um horário muito bom para almoçar. Aí eu tava comendo, e juro, no meio do prato eu falei, nunca tá vendo essa comida. Eu falei pro meu marido assim, eu não vou comer mais. Eu levantei e falei, uau, eu estou passando mal. Deu Aí ele falou assim, é porque você estava sem comer, tá cansada. Eu falei, não, tem alguma coisa esquisita no meu corpo. Né? E assim, deu 3 horas, eu já estava em estado imprestável. Peguei uma Super Thunder Blaster bactéria,
que quase que comeu o meu corpo por dentro, né? E foi difícil eu conseguir me recuperar. Demorei dia. Fui no hospital, eles tratavam como normalmente tratam, não sarava, já pedi autorização pro plano, né? Coloca morfina na veia dela, né? Era um negócio assim, tudo que eles colocavam não conseguia combater a bactéria lá. Eu vou morrer com a bactéria. Demorou horrores para eu conseguir melhorar, até eles acharem um medicamento para combater. Gente, isso é bom? Não, atrapalhou minha vida, eu voltei, não consegui no trabalho, um horror. Como é prejudicial para nós, cidadãos, quando não há uma fiscalização efetiva, principalmente no setor. Excedeu o tempo. Eu tinha um amigo que falava assim que o pessoal lá na ZL, eles podiam comer qualquer coisa porque as lombrigas comiam o vírus. Mas a lombriga não. Então tem gente que não leva, né? Mas, digamos que é muito bom que as pessoas fiquem literalmente assistidas, porque o Estado está ali fiscalizando a atuação dos particulares. E aqui eu digo não só do setor alimentício, que é mais impactante, mas os mais diversos setores da sociedade. Ok? Você acha que é bom para você que o seu vizinho construa em 100% da área do terreno dele? Não, porque te tira a luz, tira a circulação de ar, tira a visibilidade, isso te atrapalha, isso não é legal. E visualmente também atrapalha todos os que estão ao redor. Então o Estado, ele pode limitar o direito das pessoas, por exemplo, de propriedade, direito de fazer ou deixar de fazer, pode disciplinar um interesse ou uma liberdade, por exemplo, você quer fumar, e agora não pode mais fumar, onde você quer. Pode fazer isso? Por que que pode? Porque o que o Estado está fazendo é para atender um interesse maior, um interesse público. Então, toda limitação e disciplinamento de um direito, de um interesse ou de uma liberdade, seja em âmbito pessoal, seja em âmbito de propriedade, decorre do poder de polícia. Por isso que todos eles podem ser fiscalizados. Deu para entender isso tranquilo? Então, do poder de polícia decorre propriamente a fiscalização desse regramento decorrente de atos estatais. Agora, ó, um detalhe importantíssimo. Eu não posso sair limitando direitos e disciplinando direitos ou liberdades, seja o que for, sem que haja lei. Por isso que em São Paulo não é mais possível fumar em locais abertos ao público, porque houve uma lei que disse não pode mais, e aí depois o Poder Executivo regulamentou e fiscalizou. Não tem aqui em São Paulo a lei do psil? As pessoas precisam descansar, precisam dormir para no outro dia trabalhar. Não é todo mundo pode ficar até 5 horas da manhã acordado ouvindo música. Então tem um regramento que garante o direito das pessoas descansarem. Só que existe uma lei municipal que limita a questão do volume e do período que a pessoa, comerciante ou empresário, pode exercer a sua atividade. O oficial de justiça tem poder de polícia? Não. Na sua atividade, não. Mas quando a pessoa não quer assinar algo de CPI... Isso, mas isso não é poder de polícia. Isso é um atributo que decorre da função que ele exerce de fé pública. Tá? Tecnicamente não é poder de polícia. Que o poder de polícia é um poder de fiscalizar. E aí, efetivamente, de praticar todo o restante que decorre. Tá? Mas é um atributo que decorre do cargo que ele ocupa. Agora, o STJ, aqui que a gente vai começar a entrar na CET, disse o seguinte: poder de polícia, então sim, é o poder de limitar e disciplinar direitos, interesses e liberdades. Mas do poder de polícia decorrem 4 atributos. Quem detém poder de polícia pode, literalmente, legislar ou regular a situação regulamentar.
Por quê? Porque está disciplinando, está limitando um direito e interesse à liberdade. Então, decorre o fato de poder dizer o que vai ser limitado ou disciplinado. Isso daqui decorre do lide. Eu só posso limitar ou disciplinar por meio de uma legislação. Ok? Depois que eu legislei, eu vou exercer algum tipo de controle dessa situação. Então, eu vou emitir atos de consentimento para aqueles que vão exercer atividades nesse setor. Por exemplo, você vai construir no seu terreno. Você tem direito de propriedade garantido pela Constituição? Sim, está lá no artigo 5º, inciso 22. Direito de propriedade. Você pode chegar agora, vamos começar a construir? Pode? Ou você tem que pedir consentimento? Você tem que pedir consentimento porque precisa de um alvará. Então, os alvarás nada mais são do que consentimento para exercer uma atividade que decorre de um direito que você tem. Ah, eu quero abrir um bar. Abre. Mas vai precisar do consentimento. Vai precisar de um alvará, de uma licença, de uma autorização, de uma habilitação. O que é CNH? Carteira Nacional de Habilitação. O que o Estado está fazendo? Está permitindo que você exerça um direito de dirigir. Só que ele está controlando. Tudo bem? Agora, eu vou consentir aquilo que eu regulamentei. E depois do consentimento decorre o quê? A fiscalização. Então, eu vou consentir e vou fiscalizar se o pessoal está exercendo dentro dos limites e, mais ainda, com consentimento. Agora, qual é o último atributo que decorre desse poder? Sanção. A sanção. Caso o que eu determinei não seja cumprido, nós temos que sancionar. Nós temos que penalizar. Porque a gente sabe que estabelecer normas sem a respectiva sanção é como não fazê-lo. Ok? Então, da sanção da penalidade decorre o poder de multar. E a multa não é uma sanção? Opa! Não é uma penalidade? Sim, mas é uma penalidade pecuniária, em dinheiro. E como dói? Mais do que os pontos. Mais do que qualquer outra coisa. Isso ficou bem visualizado para vocês? Perfeito. Qual é a questão que se levanta relativa a CET? Então, se a gente já sabe que é poder de polícia, já sabemos os atributos, a questão é a seguinte. Poder de polícia tem esses atributos. Só que poder de legislar e poder de sancionar não são poderes de império que decorrem da própria condição de ser o Estado? Você pode sair legislando? Você pode sair multando? Não, você não tem poder de império. Ah, professora, mas eu posso estabelecer uma multa no contrato, mas a pessoa tem que assinar para se submeter. Porque se ela não assina o contrato, ela não submete essa multa. Aqui eu preciso assinar? Aqui é ato de império. Supremacia de um interesse sobre o outro. Supremacia do interesse público. Tudo bem? A questão é, em São Paulo, quem realiza as multas de trânsito? Em São Paulo, quem realiza as multas de trânsito é a CET. Burro, muita multa. A CET tem esse nome porque ela é uma companhia. Companhia de Engenharia e Tráfego. Não é tráfico, é tráfego. Companhia de Engenharia e Tráfego. Muito bem. A Companhia de Engenharia e Tráfego, ela tem que natureza? O que a CET é? A CET é uma sociedade de economia mista.
Inclusive, no debate dessa semana, o nosso governador Alckmin estava rebatendo ali as acusações em torno da Sabesp. O que a Sabesp é? Vocês sabem? Mista. Uma sociedade de economia mista. E um dos candidatos no debate falou, então, senhor Alckmin, como que o senhor explica essa falta de investimento da Sabesp e ano passado a distribuição de lucros entre os acionistas em Nova York de 4 bilhões de reais? E aí o Alckmin respondeu, é claro que tem que distribuir lucro. A Sabesp é uma sociedade de economia mista, o que você quer? Gente, é sociedade de economia mista. Misto é meio mutsa, meia calada. Né? Existem dois aqui. O que é sociedade de economia mista? Se tem misto, não é a mesma coisa. Misto significa tem particular aqui. Tem injeção de dinheiro do particular. Só que a maioria do capital, sem dúvida nenhuma, é do Estado. Só que eu pego o dinheiro do particular aqui para melhorar a minha pessoa, para fomentar ali o desenvolvimento da atividade e em troca eu permito que o particular detenha lucro. É por isso que sociedade de economia mista obrigatoriamente são SAs. Feito? Ação. Geralmente é empresas grandes, né? Visam muito. Sim. Você pode comprar ação da Sabesp? Não. Claro que pode. Pode? Na Bolsa de Nova York. Pega fazer uma pontezinha aérea São Paulo, Nova York. Né? Que é aqui. Põe um cacifinho aqui e compra ação da Sabesp. Ok? Dá para entender isso? Qual é o problema? E este problema foi levado não em São Paulo. Por que nós temos aqui uma decisão do STJ? Porque a mesma coisa que acontece em São Paulo, acontece em BH, acontecia em BH, Curitiba e Brasília. Os 3 precedentes. Igualzinho. Muda o nome no ST, BH Trans. Qual é a nossa natureza? Sociedade de Economia Mista. Tudo o resto é igual, só mudou o nome. Tudo bem? O que o STJ analisou? Opa. Esse povo aqui, sociedade de economia mista, está exercendo o ato de império. Ele está multando, ele está sancionando. Só que, se tem particular aqui, olha o que tem aqui. É isso que tem. Uau, dinheiro. Ou você compra ação pra quê? Pra fazer caridade? Isso aqui é sangue nos olhos. Isso aqui é homem, primata, capitalismo selvagem. Esse cara quer dinheiro. Senão vou meter coco na praia, né? Vou fazer outra coisa. Então, se eu tenho particular aqui, que gosta, que ama lucro, será que este cara, CT, pessoa jurídica de direito privado, pode exercer uma atividade de império, de multar? O que o STJ disse? Não. E sabe por que não? Porque o Estado não está legitimado a transferir atos de império onde existe interesse de particular em obter lucro. Por quê? Porque eu estou utilizando de um ato de império para ganhar dinheiro. Isso não pode. Multa tem que ter caráter educativo, não caráter lucrativo. A conclusão do STJ foi: eu não posso delegar os atributos típicos de Estado para pessoas que tenham o intuito de lucro. Então, a delegação do poder de polícia
nos atributos de legislar e sancionar para a sociedade de economia mista é ilegal. Se a delegação do poder é ilegal, todos os atos que decorrem do exercício deste poder são ilegais. Por isso que todas as multas dos CTs são ilegais, sem exceção. Toda multa que o CT, faz, é ilegal. Porque ele não tem poder para multar. E por que ele não tem poder para multar? Porque ele não recebeu esse poder? Não. É porque ele recebeu esse poder sem poder receber. Porque esse poder que ele exerce é ilegal, porque é o poder de Estado exercido por uma pessoa que tem intuito efetivo de lucro. Como o Alckmin disse, mas a maioria do dinheiro fica para o Estado. Isso não significa que não tenha ação, que não tenha 4 bilhões de distribuição de lucros. Só para vocês terem uma ideia, em 2013, em São Paulo, nós tivemos quase 1 bilhão de reais de multa. Não 1 milhão, porque 1 milhão é dinheiro de troco, é 1 bilhão. E a perspectiva para 2014 era 1,2 bilhões de reais. Só no município de São Paulo, arrecadando mais de 1 bilhão de reais com multa. Mas a maioria do dinheiro fica para o Estado, é bom porque o município... Ok, mas deste 1 bilhão não vai ser nada distribuído. Será que o particular também não é bem interessante? Que literalmente hajam muitas multas? Sem dúvida nenhuma. E aí é o que nós conhecemos como indústria da multa. Mesmo que a pessoa física do agente da CT não tenha ânimos ferrandi, a pessoa que ele compõe tem. Mesmo que não tenha meta a mais, a pessoa que ele pertence, ou seja, ele é agente de uma pessoa jurídica. Sem dúvida nenhuma, tem interesse em distribuir o lucro. Porque quanto mais lucro, mais a ação dele valoriza, melhor para E por que continua existindo, mesmo sendo ilegal? Então, aí nós temos o seguinte, para concluir. Ninguém faz. Em BH, em Curitiba, em Brasília, os ministérios públicos respectivos entraram com ações e ganharam. Então, em BH, Curitiba e Brasília não pode mais Sociedade de Economia Mista multar. São Paulo, tivemos decisão já nesse sentido? Não. Por isso que eles continuam multando. Porque nós não tivemos uma decisão e a gente sabe que a decisão ela é interpartes, ela não tem efeito erga omnes. Não foi em controle abstrato de constitucionalidade que o Supremo disse. Não foi nem o Supremo, foi o STJ. Essa decisão ela só vale para quem entrou com ação. Então só vale para BH, Curitiba e Brasília. Agora, isso não significa que você, como advogado, não possa defender o teu cliente dizendo, opa, a multa é ilegal porque decorre de uma delegação ilegal. Ok? Deu para entender? Temos que fechar.